a gente já tem nossa função que representa a primeira parte do nosso diagrama ali, certo? E ela, digamos assim, a gente tem a busca pelos dados na API, que é o nosso access.get, que ele é quase equivalente a vir no Insomnia aqui, que é apertar o send, certo? Como vocês podem ver, essa operação ela leva um tempo, ela é uma operação assíncrona, portanto a gente usa essa nossa notação async await, certo? Essa requisição pode dar um erro. Aqui está dando um erro porque eu escrevi errado, mas poderia, por exemplo, o usuário não ter internet, e aí teria um erro, e por isso a gente usa o try-catch para lidar com esses erros. Se der um erro, a gente dá esse alerta, não conseguimos pegar os dados, beleza? Agora, beleza, a gente tem essa função, mas a gente ainda não apertou nosso botão send aqui, né? A gente precisa, em algum lugar do nosso código, a gente precisa apertar esse, entre aspas, nessa analogia, apertar esse botão send, ou seja, a gente precisa chamar essa função. E você pensa, beleza, onde é que a gente vai chamar? Quando eu quero chamar essa função? Quando você pensa nessa lógica, se a gente entrar, tá fluxo igual a S2 aqui. Coincidência? Entramos, aqui tem aqui o nosso botão de logout, a gente vai para estatísticas, tem uma lista vazia, porque o results é vazio e a gente está usando o results na flat list, correto? Então não vai ter nada mesmo. E onde é que a gente vai querer? Quando a gente vai querer chamar? Bom, acho que é meio trivial isso aqui, né? Quando a gente abrir essa tela a primeira vez. Ou seja, sempre que a gente abrir essa tela, essa função para pegar os dados tem que ser chamada. E quando ela terminar, a nossa tela tem que renderizar novamente naquela lógica que a gente comentou aqui. Por isso, result on state. Beleza? Como a gente vai fazer isso? Cara, a gente poderia até fingir que a gente não sabe a resposta. Mas a gente sabe a resposta e a gente vai resolver esse problema com o que a gente sabe. A gente vai importar aqui o useEffect, aquele hook, beleza? A gente aqui antes do return vai usar o useEffect, ele recebe uma função que chama outras funções. Qual função a gente vai chamar? getCovidData, beleza? E a gente tem que chamar ela aqui. E esse useEffect tem que receber um argumento, senão ele não serve de nada. E a gente bota aqui uma array vazia, beleza? Se a gente salvar, a gente salvou aqui, beleza. Agora, antes de já partir para aquela parte de setar o nosso state, tentar mostrar em tela, vamos tentar primeiro dar um console log nessa resposta. Porque eu falei que é meio que equivalente aqui a dar esse send, mas não é totalmente equivalente assim na nossa analogia, beleza? Então aqui a gente já está dando um console log response. Se eu salvar isso aqui, beleza? Se eu for aqui no meu aplicativo, salvei, foi. Vamos ver o que ele... Opa, ele deu. Não deu erro, porque não deu um alerta. E ele deu aqui um resultado. E a gente usa o Insomnia simplesmente para deixar esse resultado mais bonito. Mas você pode muito bem ver que esse resultado aqui é totalmente equivalente. Aqui, ó. Desculpa, acabei de cometer um erro crasso. Porque é exatamente isso que eu queria mostrar para você. Não é totalmente equivalente. Parece, mas não é. Você vê que aqui esse response, na real... a gente deu 2 console logs, por isso apareceu isso. Ele, na real, é um object. Isso aqui é o nosso response, que tem várias coisas dentro dele. Tem essas coisas malucas, URL, valid status, XRSF, cookie name, sei lá, essas palhaçadas aqui. Mas dentro desse objeto, e é difícil de ver aqui, a gente tem um outro objeto que agora sim, e é esse objeto aqui dentro de uma propriedade data, ou seja, response é um objeto com várias coisas, com uma propriedade data, que aí sim tem nosso objeto, que aí sim... E até bom eu ter cometido um erro crasso ali para vocês verem que é fácil de se confundir nisso. Mas response não é totalmente equivalente a isso aqui. Agora, response.data, que é acessando essa propriedade, é absolutamente equivalente a isso aqui. Beleza? Então, se a gente vier aqui no nosso código, fechar o nosso terminal aqui, você poderia muito bem estar usando o terminal fora, dar um response.data. Vou dar um console log aqui antes, é bom que vocês aprendam um pouco. Eles veem como eu faço pouco na lógica. Olá, feio, mas abre o terminal. Beleza? E aqui, ó, depois do olá, esse olá serviu para isso. A gente tem um objeto, beleza? Que é o response.data, que aí sim é exatamente igual a isso aqui. Agora você vai pensar, pronto, mas agora então a gente só seta o nosso state para esse objeto aí. Mas não. Lembra que o nosso result, o nosso state, que é o que a gente vai setar aqui nessa parte, ele está sendo usado aqui nessa própria data, certo? Ele vai ser nosso array com os dados. E ele precisa ser um array, ele não pode ser um objeto. Isso aqui, que ele está devolvendo, esse response.data, que é exatamente igual a isso aqui,
bem mais fácil de ver, é na real um objeto. E a gente não quer um objeto, a gente quer um array e a gente também não quer todos esses dados. Você vê que tem duas propriedades aqui, global e countries. Se a gente for no VS Code aqui no nosso terminal, também tem que ter essas coisas, beleza? A gente acharia aqui tanto o global quanto o countries, mas a gente não quer o global, a gente não quer todos esses valores aqui, a gente quer só os países na nossa tela, correto? Porque a gente não está renderizando nada desses valores globais, mas simplesmente dos países. Show? Então esse response.data, ele tem que ser na real uma array, beleza? Uma array com os objetos, com elementos, com objetos de cada país. E é exatamente aqui, isso até é bom, poderia não ser assim, mas dentro dessa propriedade country a gente tem uma array. Nessa array a gente tem vários elementos que são objetos, que tem justamente os dados que a gente vai usar aqui, ó, novos casos confirmados e tal, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu falei, poderia ter sido um pouco menos prolixo. Response.data.countries. E agora é importante que, usando a VS Code, JavaScript e tal, agora ele não nos ajuda muito. Se a gente estivesse usando um TypeScript, e eu estou fazendo essa digressão aqui porque é legal, vocês podem pesquisar, ele, de uma forma, ajeitando o nosso código, ele ajuda a gente a entender melhor essa parte de requisições e a entender os nossos dados. Aqui a gente tem que ter certeza que esse count que a gente escreveu é exatamente igual a esse aqui. A gente poderia até copiar aqui o valor. Faço isso para não garantir que não tem problema. Se eu salvar, agora sim esse console log vai dar um objeto que é, na real, só, embora esteja meio difícil de ver, ele não vai ter mais o global. Agora é uma array, essa array aqui, com os objetos. Beleza? E agora sim, o nosso results pode ser setado. A gente pode fazer aquela parte aqui, de setar o nosso results para os dados do back-end, que é isso aqui. Beleza? É essa array com os objetos. Se a gente botasse um objeto direto aqui, eu não canso de dizer isso, ia dar um erro, porque esse data aceita uma array com elementos. Então a gente pode botar aqui, tirar esse console log, e dar um set results, beleza? Response.data. E aí eu vou colar o que eu tinha, .count, beleza? Agora se a gente salvar aqui, beleza? Beleza, deu um problema uma warning da virtualized key, do key extractor ali que a gente ainda não mexeu, mas o ponto é que ele já entendeu que agora a gente tem uma array. Quando a gente terminou esse processo, a gente vai ter uma array cheia de dados, que são objetos de cada country. Como a gente ainda não usou esses dados no nosso componente, ele só entende que essa array tem um tamanho tal e, portanto, ele renderiza um número grande agora de elementos, beleza? Que são os países. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai entender como a gente vai usar esses dados para passar isso aqui para o nosso componente e como a gente vai tirar esse Brasil com valores fake aqui e realmente usar os dados que a gente recebeu aqui nesse response.data.count. Beleza? Aulinha longa, desculpa, fui um pouco prolixo, mas eu quero explicar isso tudo com calma. Espero que você entenda tudo. Beleza? Abração, a gente fica por aqui.